Olá a todos. Nessa aula vamos verificar os princípios biomecânicos de preparos protéticos. Em prótese fixa, os princípios biomecânicos são muito importantes porque eles regem a forma dos preparos. Está relacionada com nomes que nós vamos ver como retenção, estabilidade. Isso tudo tem a ver com a forma geométrica que os nossos preparos são feitos. E tem influência no comportamento mecânico e principalmente durabilidade, estabilidade da nossa prótese que será instalada no paciente mediante um preparo dentário. Esses preparos têm influência também como as restaurações são assentadas. Nós vamos ver nomenclaturas como eixo de inserção e outros tipos de considerações que são importantes nessa questão da forma geométrica do preparo. Essa é a questão mais importante. Isso que vai reger a oposição das paredes e tudo que está relacionado com a capacidade de resistência da restauração que nós vamos realizar. Os princípios biológicos, que já foram estudados por vocês em outras disciplinas, também serão revistos, digamos assim, em considerações a proteções relativas ao complexo dentino-pulpar, periodontal, enfim, já foram estudadas em outras disciplinas, mas agora é o momento só de revermos essas considerações que são pré-requisitos da prótese fixa. O conceito mecânico básico é a expulsividade entre paredes opostas. Nós temos que recordar que quando nós estamos fazendo qualquer restauração protética, ela é realizada de forma indireta, ou seja, ela precisa de paredes opostas e precisa de convergência dessas paredes com zonas de expulsividade e não expulsividade que devem ser corrigidas nos dentes para propiciar o assentamento, né, o encaixe propriamente dito da restauração. Seja ela uma coroa, seja ela uma restauração parcial, não importa. Nós temos que ter em consideração essas zonas anatômicas e o que elas podem fazer e como elas devem ser corrigidas. O preparo sempre tem paredes expulsivas opostas. Por quê? Se elas não forem expulsivas, a restauração não poderá ser assentada. Inclusive, vocês nem conseguiriam instalar um provisório no paciente. Nós vamos ver mais à frente como as restaurações temporárias, né, ou provisórias servem como um grande elemento de diagnóstico de se o seu preparo está correto, para avaliar a espessura da restauração e vários outros fatores que são muito importantes. Então, vocês visualizam nessa foto que o preparo tem uma convergência que permite que a restauração seja assentada e o cimento, por sua vez, escoe até o final desse preparo e o excesso dele possa ser removido. Isso é muito importante porque toda vez que cimentamos uma prótese há uma coisa chamada pressão hidrostática do cimento e ela tem que também, o cimento tem que ser capaz de escoar e sair, senão você não consegue ter o assentamento pleno da restauração e a restauração não fica em nível oclusal como você planejou. Na verdade, você vai cimentar uma coroa, se isso não acontecer, ela poderia ficar alta, digamos assim. Então, um exemplo de um preparo com paredes opostas não expulsivas. Vocês estão vendo que tem essa área das setas que estão em vermelho que não estão expulsivas. Concomitantemente a isso, quando nós tivermos uma prótese e ela for encaixar aí, né, ela for descer para ir até o eixo de inserção final, isso não vai ser possível, como vocês podem ver nessa animação. Isso é um sinal que existem fatores impeditivos para o assentamento da prótese. E isso é uma coisa importante, porque não viabiliza a nossa restauração no paciente. Há algum tipo de problema no preparo que deve ser retificado por sua vez, porque as paredes não estão expulsivas. Vocês vão ver em fontes bibliográficas uma analogia que se faz, e é uma representação clássica do operador, que para verificar se as paredes estão opostas, ele fecharia um olho e deixaria o outro aberto, numa distância de mais ou menos 30 centímetros,
E olhando para o preparo em parte oclusal, conseguiria ver todas as paredes. Isso é o sinal que a expulsividade estaria satisfatória. Às vezes o desafio é clínico e isso pode ser feito através de visão indireta, né, pelo espelho operatório, que vocês podem verificar clinicamente. No laboratório é mais fácil, que é uma visualização direta do simulador. Então, com o olho, pode-se ter acesso às paredes. E aí, realmente, você consegue verificar. Com os dois olhos, não é recomendado. Isso é uma analogia e um desenho clássico de vários livros de prótese fixa, tá bom? Por isso que é indicado que você feche os dois olhos. Desculpa. Preparo com paredes opostas expulsivas. Então, vocês estão vendo aí que em determinados preparos, nós vamos ver mais à frente que existe a indicação de serem feitas canaletas ou caixas, porque isso pode aumentar a retenção e a estabilidade do preparo, como vamos ver mais à frente. Isso tudo tem a ver o quê? Com o formato das nossas pontas, né? Cada ponta, seja ela diamantada, seja ela carbide, tem um formato, uma forma específica, que vocês já viram isso, faz parte da especificação ISO da ponta, né? Além da granulometria, em pontas diamantadas, ela tem formatos. E esses formatos são os formatos que nós queremos, por isso que nós temos tantos números de pontas diamantadas, né, ou de brocas carbide, porque ela tem um design e nós vamos posicionar ela no longo eixo do dente para aproveitar, digamos assim, para nos utilizarmos desse design que ela tem para realizar a forma que queremos. Nesse caso aqui, o exemplo, sulcos ou caixas. Sempre que nós formos realizar em qualquer preparo, qualquer sulco ou caixa, sempre a parede externa vai ser convergente para oclusal. Tudo bem? Agora, as paredes internas vão ser divergentes para oclusal, para que a restauração encaixe. Se for o contrário, ela não encaixaria. Teríamos um fator impeditivo nessas caixas, se elas fossem convergentes. Então, paredes externas são convergentes para oclusal e paredes internas divergentes para oclusal. Esse exemplo que vocês estão visualizando seria impossível de ser realizado, porque as paredes internas estão convergentes para oclusal, gerando, se eu fosse fazer uma analogia com essa forma geométrica, uma base de um trapézio, né, que ela é maior do que a parte superior desse mesmo trapézio, digamos assim. Então a restauração não conseguiria ser encaixada, ela não iria até o eixo final de inserção. Nos princípios mecânicos, nós temos esses 4 itens importantes. E vocês vão ver que eles estão sempre relacionados um com o outro. Então temos retenção, estabilidade, rigidez estrutural e eixo de inserção. A retenção. Retenção é a capacidade que o preparo protético deve possuir de resistir às forças de deslocamento da restauração no sentido do eixo de inserção, né, nesse sentido longitudinal, como se eu estivesse realizando uma força de tensão nessa seta preta e ela estivesse induzindo a remoção dessa prótese, tá? Simbolizada por esse cilindro nesse cone colocado. A estabilidade é a capacidade que um preparo protético deve possuir de resistir às forças de deslocamento da restauração em um sentido oblíquo. Então, a seta preta está representando, por exemplo, uma força de cisalhamento, aí, uma força nesse sentido oblíquo, inclinada. E aí, a parte oposta do preparo não está estável, está deslocando. Nós queremos que ela esteja estável. Justamente porque ele vai resistir, nós temos forças muito complexas oclusais, né? Temos forças no sentido do longo eixo, cisalhantes e toda essa combinação de forças que induz ao deslocamento da prótese. É um sistema. Então, por isso que a prótese tem que respeitar muito a estabilidade e a retenção para poder não ser deslocada facilmente. Esse é o intuito que nós queremos, tá bom? Em vários sentidos. Então, a sentença que está isso. Retenção e estabilidade, elas sempre andam juntas, né?
são a capacidade que um preparo protético deve possuir de resistir às forças que possam deslocar a restauração. Sempre vocês vão ver em vários livros que elas estão de forma conjunta. E elas estão ligadas ao quê? Ao grau de expulsividade entre paredes opostas. Número X, existe uma inclinação ideal em graus. A altura do preparo, isso tem influência na retenção e estabilidade. A largura desse preparo, também há influência na retenção e estabilidade. E como é que a gente pode caracterizar o grau de expulsividade entre as paredes opostas? Isso é um gráfico clássico, tem muitos livros de prótese fixa, que é esse potencial do atrito, que é a retenção versus a expulsividade. Vocês podem ver que quanto mais cônico o preparo está, nesse preparo aqui que está perto de um grau de expulsividade de 45 a 50, menos retenção ele tem. E quanto mais as paredes são paralelas, maior a retenção. A questão é que nós temos uma inclinação ideal, porque se a parede for paralela demais também, você não consegue executar uma prótese. Ela tem que ter um grau mínimo, né, de convergência aí dessa expulsividade para que você possa adequar um preparo e que você possa construir uma coroa e ela ser cimentada nesse dente. Mas por isso nós não queremos muita expulsividade, porque diminui a retenção. Vocês vão ver que o eixo de inserção mais para frente dela, começa a ter várias formas de encaixe dessa prótese, tá? O que não é uma coisa desejável. Então, olha só, as pontas diamantadas têm formas geométricas justamente para isso. Nós trabalhamos ela no longo eixo dos preparos. E elas foram feitas justamente para já nos darem essa inclinação ideal. Até porque o meio oral, né, não é um meio simples de trabalhar. A gente tem bochecha, língua, enfim, saliva, vários fatores que nós temos que nos adequar. Então, a ponta diamantada é um artifício que deve ter a forma que nós desejamos para colocarmos no longo eixo e ela já propiciar esse desenho geométrico correto. Vocês vão ver em livros que a expulsividade ótima, digamos assim, o padrão, seria de 6 graus. E é o que nós desejamos, mas é uma expulsividade que ela, em prótese fixa, de forma operatória, é difícil. Normalmente nós pegamos já dentes repreparados e, enfim, retratamentos protéticos, ou mesmo no próprio preparo, o operador não consegue colocar essa inclinação ideal. Então, vamos ver que na literatura é aceitável que nós tenhamos uma inclinação de 15 a 20 graus, que é o mais comum, e já vocês vão ver documentados em N livros e artigos de prótese fixa, que é o mais comum de ser feito entre operadores, nessa porção. O que nós não desejamos é exatamente isso, essa conicidade exacerbada. Primeiro que eu não estou nem entrando no mérito ainda da questão biológica, porque o sobrepreparo, né, está tirando estrutura dental sadia, o que não é uma coisa benéfica. Nós queremos evitar isso. Queremos preservar a estrutura dentária ao máximo. E essa expulsividade crítica gera uma maior possibilidade de deslocamento da prótese. Ou seja, quanto menor a expulsividade, maior a retenção. A expulsividade, a representação da expulsividade clinicamente crítica entre paredes opostas. Essa figura demonstra exatamente que quando nós temos um preparo muito cônico, simbolizado por esse cone, esse amarelo, que nós podemos usar como artifício sulcos ou caixas para aumentar essa retenção e para diminuir essa possibilidade de múltiplos deslocamentos em diferentes direções, que são essas setas vermelhas que vocês estão verificando. Nós conseguimos delimitar, restringir isso. Para isso que nós, muitas vezes, utilizamos sulcos e caixas. A altura do preparo também está relacionada com a retenção. Por quê? Por conta da área de atrito. Olha só, vocês estão vendo essa representação, né, com o H maiúsculo e o H minúsculo, a alturas diferentes do preparo. E às vezes isso está ligado à própria característica anatômica do dente, né? Tem pacientes com dentes mais curtos, com dentes mais longos, e você tem que ter esse entendimento para
otimizar o seu preparo e ser bem-sucedido na confecção do mesmo. Então, quanto maior a altura, maior a retenção, porque a gente tem uma maior área de atrito, que seria esse H maiúsculo. Quanto menor o dente, a gente tem uma altura menor, e às vezes isso é anatômico. Então, você vai ter uma retenção menor, a não ser que ocorreu algum problema no preparo e o dente foi sobrepreparado, ou já se apresentava sobrepreparado. A largura do preparo também tem a ver com a área de atrito. Quanto maior essa largura, maior a retenção. Por quê? Mais área de atrito, mais área a ser abrangida pela prótese, essa abrangência é maior. Então, isso é um fator interessante, mas também está ligado, às vezes, à anatomia do dente. Vocês estão vendo que tem uma representação de um molar e de um pré-molar, isso é anatômico. A área de atrito do molar será maior, né? Quando a gente está falando em largura do que de um pré-molar. Estabilidade. Olha só, a representação dessa seta vermelha. É como se fosse uma força cisalhante, né? Ela está inclinada, não está no longo eixo. E quando ela é aplicada, ela induz o quê? Uma possibilidade de deslocamento dessa prótese nesse sentido, né? Representada pela face vestibular, que tem esse Vzinho aí. O L é lingual. Tá? Então, quando essa força ocorrer, se eu tenho uma área oposta de atrito relevante, ela vai fazer com que não se desloque a prótese. Então, a área de resistência ao deslocamento oblíquo. A força cisalhante está acontecendo e ela tem uma resistência e aumenta a estabilidade da prótese. Tudo bem? Justamente por essa área de atrito que oferece essa resistência. O grau de expulsividade está ligado à estabilidade também, que ocorre entre paredes opostas. Então, olha só, altura, H, largura L, a força sendo aplicada e a prótese não se deslocou. Um preparo mais cônico, né? Vocês estão vendo? Né? Mais preparado, mais inclinado. Então, quando ocorre, a força, olha como a área de atrito é menor. E com a área de atrito menor, há uma maior possibilidade de deslocamento. Então, quanto mais cônico o preparo fica, também menor a estabilidade dele. E agora, uma conicidade ainda maior. O que vai ocorrer? Um deslocamento ainda maior, que é exatamente a possibilidade de insucesso da nossa prótese, porque nós começamos a visualizar áreas de atrito muito pequenas, né? Nessa parte. Então, é uma questão relevante. Vocês vão ver até com o professor Fábio, mais à frente, a questão de procedimentos operatórios especiais, que você pode se utilizar do artifício de realizar núcleos de preenchimento, né, até em compósitos, para você regularizar e otimizar essa inclinação caso haja um sobrepreparo. Assim, quanto menor a expulsividade, maior a estabilidade. Tudo bem? Que é o representado por esse primeiro preparo do nosso lado esquerdo. Estabilidade, expulsividade clinicamente crítica entre paredes opostas. Então, quando nós temos também qualquer problema de estabilidade, com a representação de mais uma vez dessa força cisalhante, nós podemos nos utilizar de sulcos ou caixas para aumentar essa área de atrito e reduzir essa possibilidade daquelas setas vermelhas de deslocamentos múltiplos, né? Então, nós vamos conferir maior estabilidade à nossa prótese. Nós só temos que pensar sempre que parece que o sulco ou caixa é a solução para tudo, mas sempre que nós formos realizar sulcos ou caixas, nós estamos também preparando mais o dente, não é isso? Primeiro nós temos que avaliar com o volume pulpar se é possível isso ser feito e ter um entendimento que nós estamos tirando mais estrutura dentária. Então, para a remoção dessa estrutura, a indicação tem que ser correta. Estabilidade, altura do preparo. Então, olha só, o deslocamento, uma altura maior do preparo, uma resistência maior ao deslocamento. Só que nesse caso aqui, a altura vai ser equilibrada por conta de um dente com uma coroa clínica maior e menor. Então, quanto maior a altura, maior a estabilidade.
Nesse caso, a gente vai ver mais à frente que esse dente é um pouco menor do lado, tá bom? Mas o conceito de estabilidade está ligado à altura, porque nós vamos ter essa área de atrito maior. Largura do preparo na estabilidade tem a ver com o raio do arco de rotação. Então vamos ver isso aí, olha. Tem um preparo com uma altura H, uma forma trapezoidal ali, uma força cisalhante sendo empregada, e eu tenho um raio desse arco de rotação no qual a altura é maior ou igual à largura, o que confere essa estabilidade. Agora, olha aqui, eu tenho o H, que é a altura nesse preparo, que tem uma largura maior. Então, olha, a força cisalhante acontecendo ali, e eu tenho uma altura menor que a largura do preparo. Então, quanto menor a largura, maior a estabilidade. Talvez nesse preparo da nossa direita que vocês estão vendo, que a altura é menor que a largura, fosse indicado como solução o quê? Um sulco ou uma caixa para diminuir esse potencial de deslocamento, já que aquela área de atrito é menor. Estabilidade. Grande largura e pequena altura. Então, olha só, eu estou com preparo, a força, o raio do arco, que é exatamente o que eu acabei de falar. O sulco. O sulco vai adicionar uma área de atrito que vai impedir esse deslocamento. Então, sim, é uma estratégia para ser utilizada quando nós temos uma grande largura do preparo e uma pequena altura. Né? Caso, clinicamente, de dentes com coroas clínicas pequenas. E isso é muito comum num atendimento, enfim, ambulatorial clínico na faculdade. Vocês também podem utilizar caixas. Isso tudo vai depender de quão o dente já foi preparado, quanto de estrutura ele tem. Se ele já tem uma redução e você vai aproveitar, ou você pode fazer uma caixa em compósito, ou ela é justificável. Por isso, você tem que... Cada situação é diferente. Você tem que avaliar o tipo do preparo para verificar, eu posso obter essa maior estabilidade somente com um sulco, né, e não uma caixa? Então, isso pode ser interessante para preservar o dente. Por que não? Agora, o dente já está muito preparado, já tem até uma caixa, eu vou aproveitá-la e vou só modificar a conformação geométrica dela. Ótimo, faça isso também. Outro fator dos princípios biomecânicos é a rigidez estrutural. Ela está toda a restauração, vocês vão ver ao longo do curso, restaurações metálicas, cerâmicas, né? Metalocerâmicas com metal e cerâmica, toda restauração tem uma especificidade de espessura que tem que ser respeitada. Então você tem que saber disso para saber o quanto você vai reduzir anatomicamente, né, na face oclusal, na face axial, para respeitar esse volume que é necessário e para que a prótese tenha a rigidez estrutural também necessária para ter sucesso, para resistir às forças mastigatórias. O eixo de inserção é um fator muito importante. Em próteses unitárias totais e parciais, né, em preparos parciais, normalmente ele é paralelo ao longo eixo do dente. Isso é uma foto clássica do Schillenburg, que vocês estão vendo que essa linha pontilhada é exatamente o longo eixo do nosso preparo. Então, ela encaixaria dessa forma. Um preparo de coroa total também seguindo paralelo ao longo eixo do preparo. Tudo bem? Já um plano de inserção, também, olha, mesma coisa. Paralelo ao longo eixo do dente, sempre respeitando essa questão de paralelismo ao longo eixo do dente. Em prótese parcial fixa, ele deve ser único e, em geral, paralelo à bissetriz do longo eixo dos dentes pilares. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tenho um preparo que vocês estão visualizando, olha, nesse caso, tem uma ponte fixa, que ela é uma coroa no dente 16, que vocês estão vendo ali. O dente 15 é um pôntico, um elemento suspenso, né, que está faltando.
e o dente 14 é o outro retentor da prótese, que é uma coroa também. Esses dois preparos têm que ser paralelos a essa bissetriz, porque a prótese fixa ela só encaixa de uma forma. Se eu tiver, digamos, o dente 16 inclinado em um sentido e o 14 inclinado em outro sentido, a prótese não vai encaixar, porque esse eixo de inserção deve ser único, tá? Que é exatamente paralelo, geralmente, à bissetriz do longo eixo dos dentes. Olha lá, tá bom? Acontece esse paralelismo entre eles, justamente para propiciar esse encaixe, esse eixo de inserção único, que é o desejável. Agora vamos ver questões relacionadas aos princípios biológicos do preparo. Vamos ver a proteção do complexo dentina polpa e a preservação da saúde periodontal, desculpa. Esses conceitos já foram vistos por vocês em dentística restauradora, né? Em periodontia também vários conceitos, eu só vou relembrar algumas coisas que vocês já viram com muito mais detalhes em outras disciplinas. Então, os princípios biológicos englobam a proteção do complexo dentina-polpa e a preservação da saúde periodontal. A proteção do complexo dentina-polpa tem a ver com a preservação da estrutura dental, tem fatores como o calor gerado pelo atrito da broca, por isso que nós trabalhamos com uma refrigeração na broca, né? Nós vamos ver com mais detalhe. A própria remoção da dentina cariada, uma proteção pós-operatória, por isso que às vezes nós utilizamos, vamos ver, cimentos temporários à base de hidróxido de cálcio, para exatamente propiciar essa proteção pós-operatória, porque é uma agressão, né? Quando nós estamos falando em dentes que não sofreram tratamentos endodônticos. E a adaptação marginal em si, que é essencial para qualquer prótese. Então, primeiro, a preservação da estrutura dental, olha, um desgaste excessivo. Quando nós visualizamos um preparo como esse, nós estamos vendo que é exatamente isso, o sacrifício da retenção e estabilidade, essa aproximação da câmara pulpar, né? Se o dente não foi endodonticamente tratado, não tem o canal tratado, você reduziu muito a estrutura sem necessidade, o que é um fator deletério, digamos assim, induz a um problema endodôntico. E você está tendo um sacrifício grande biomecânico desse preparo. Vocês vão ver, existe uma discussão grande em endodontia pré-protética sempre. Ah, vai fazer um preparo. Isso existia muito antigamente, cada vez está mais em desuso, mas é quase histórico e alguns livros englobam e por isso está sendo citado aqui. Que a questão é o quê? Vai fazer um preparo, vou preparar o dente para uma coroa total, uma restauração mais invasiva, então sempre eu tenho que indicar o tratamento endodôntico. Isso é errado, porque nós hoje em dia, estejam vocês indicando próteses convencionais ou adesivas, enfim, conservadoras, a questão é que a endodontia tem que ser indicada por necessidade e não por conveniência, tá? Então, toda vez que você faz uma endodontia, você aumenta essa questão da friabilidade dentinária, você tem uma possível contaminação do periápice e essa ausência de dor que muitos acham benéfico, né? Ah, o dente não vai doer nunca mais. Na verdade, ele pode continuar a ter problemas periodontais, né, nessa porção, e a dor em si é uma coisa positiva, porque se às vezes você tem um dente que está com uma infiltração ou algo assim, e ele não tem um tratamento endodôntico, ele vai sinalizar muito antes. E quando você tem tratamentos endodônticos, você não tem esse tipo de sensibilidade. Então, quando uma possível falha, ou cárie, ou insucesso é verificado, às vezes já é tarde demais para o próprio aproveitamento da estrutura dentária remanescente. E os custos, né? Que aumentam sempre quando você indica procedimentos sem necessidade. Então, não existe essa questão de endodontia pré-protética. Sempre nós vamos ver, e quando vocês fizerem atividades laboratoriais, vocês vão ver, que o objetivo é sempre fazer um preparo controlado, por isso que nós temos formas de pontas diamantadas, né, com designs, com formas geométricas específicas, que nós fazemos sulcos, guias, para nos guiar, principalmente quando estamos iniciando, para que o preparo tenha uma forma controlada e você controle o desgaste que você está, essa redução que está sendo feita. Se de uma forma aleatória o operador começa a preparar o dente em todas as faces, ele perde essa referência, o que é uma coisa ruim por conta do sobrepreparo da estrutura, além das questões biomecânicas. Então, para isso, existem várias estratégias. Uma delas é o guia,
Existem guias de silicone que podem ser feitos para exatamente que você visualize. Esses guias são cortados, né? E vocês podem visualizar a quantidade de desgaste concomitantemente à realização do preparo propriamente dito. A preservação de estrutura dental. Essa frase do Mesomo de 97, o dente ideal para ser alvo de um preparo é o dente restaurado. Sua história de cárie ou de injúria sobre a dentina pressupõe a presença de dentina reparadora. Claro, né? Porque ele já sofreu uma injúria e o próprio organismo já fez essa dentina reparadora, do que um dente rígido. Não? Às vezes, hoje, cada vez menos vocês vão encontrar na clínica ou em qualquer situação de consultório, vocês vão no futuro, vocês vão encontrar uma indicação para um preparo de um dente rígido, sadio, perfeito, né? Cada vez mais são sobrepreparos e próteses sendo refeitas. A idade do dente também tem influência nessa proteção, porque quanto mais jovem o paciente é, mais volume pulpar, maior resposta dessa formação de dentina reparadora. Quanto mais idoso, maior a quantidade de dentina ele tem, né? A polpa tem um volume bem menor, ele tem uma resposta reparadora mais lenta, em determinados casos, mas você tem mais área para o preparo sem possibilidade de exposição pulpar, digamos assim. Então, isso tem que ser considerado na hora de um planejamento de preparo. Outra coisa é o calor gerado pelo atrito da broca. Por isso que existem pontas, canetas de alta rotação ou de baixa, que tem mais de um orifício de irrigação, e isso é ótimo, porque nós temos que ter o controle de retenção. Existem, às vezes, contra-ângulos elétricos que, quanto mais a gente tiver uma distribuição maior dessa irrigação, trabalharmos com brocas novas, né, que você não tem que ter uma pressão exacerbada para poder executar o corte, porque ela já está muito utilizada, né, a eficácia dela é complicada, então você acaba exercendo uma pressão que não é muito interessante, que induz ao aquecimento. A qualidade, a granulação, tudo por conta do objetivo, né? Você está fazendo um preparo, existe uma granulação média. Eu já estou fazendo um acabamento, uma granulação já fina ou extra fina, isso tudo tem influência nessa proteção. Olha só o exemplo de um orifício de irrigação. Então, às vezes, em determinadas situações, você acha que você está irrigando, mas naquela parte distal isso não está ocorrendo. Isso é importante. Por isso, às vezes, canetas, né, ou contra-ângulos com múltiplos pontos de irrigação são muito mais desejáveis. Em relação à preservação da saúde periodontal, muitas vezes vocês vão ver que há necessidade de tratamento periodontal pré-protético. A localização da terminação cervical das margens da restauração também é um fator essencial. A adaptação marginal e o perfil de emergência. Tá? Isso são fatores essenciais para a preservação da saúde periodontal. Vamos ver aqui o tratamento periodontal pré-protético. O que seria isso? O padrão de você adequar o meio do paciente, raspagem supra e subgengival, que vocês já viram em outras disciplinas, instrução de higiene oral e cirurgias corretivas, como restabelecimento de espaço periodontal, né, preparos que invadiram o espaço periodontal. O paciente já apresenta uma inflamação que não é passível de correção só com uma raspagem, você tem que fazer um retalho reposicionado apicalmente. Não vou entrar no mérito aqui do tipo de cirurgia periodontal, mas sim da necessidade dela para você ter um periodonto saudável, porque o espaço biológico tem que ser respeitado, né? Nos preparos vocês vão ver que nós, quando há necessidade de extensão dessa localização das margens em nível intrasulcular, ela é de 0,5 milímetro intrasulcular. Isso vocês já estudaram em periodontia, só uma revisão do que já foi visto e o porquê dessa indicação de 0,5 milímetros. Então, nessa localização de margem das restaurações, nós vemos que quando você tem uma margem suprassulcular, né, é ótimo. Você tem melhor controle de procedimentos clínicos, prevenção de cárie, visualização direta, né, prevenção de doença periodontal, porque tudo está ali à mostra, está de fácil acesso, você sonda, você visualiza e controla de uma forma facilitada. Mas nem sempre nós podemos fazer restaurações suprassulculares. Quando é possível, sim, essas são as vantagens, né?
Quando já temos restaurações com uma localização ao nível ou em nível, né, da margem gengival. A justificativa para isso seria o quê? Uma localização pré-existente, vocês estão só trocando uma prótese, digamos, está trocando uma coroa metálica por uma coroa estética e ela já estava nesse nível, ou você precisa ganhar em altura do preparo para justamente ter uma retenção, uma estabilidade melhor. Então você pode estender para ganhar em altura do preparo, mas você evita ainda assim entrar em área intraarticular. Então você pode ter esse ganho mecânico. E um ganho estético, quando você está trabalhando com algum tipo de material restaurador que você queira homogeneizar e não queira deixar essa discrepância, né, essa diferença entre estrutura dentária, que vai ficar visível numa margem suprassucular, para o resto da prótese. Isso é uma questão relevante que vai ser levada em conta. Intraarticular, normalmente o motivo para você utilizar é estética, porque você quer omitir algum tipo de material ou estender para uma pigmentação dessa estrutura dentária, uma localização pré-existente, você está trocando uma prótese que já tinha um preparo intraarticular, ou o dente sofreu algum tipo de fratura e você teve que estender ali para englobar essa fratura. E, por fim, por razões mecânicas. Por quê? Razões mecânicas porque às vezes você tem que estender e você quer ganhar mais altura ainda, então levar em nível gengival não é suficiente. Você vai ter que levar intraarticular para ter esse ganho que vai ser importante para você mecanicamente, de acordo com o seu planejamento. Dificuldades técnicas desse tipo de margem, exatamente a avaliação, para você fazer uma sondagem, né, uma visualização clínica, quando ela está dentro do sulco, é mais difícil para você realizar uma sondagem ali, né? Para o laboratório, também, quando você fizer essa moldagem, você vai usar elementos que vocês vão ver mais à frente em outras aulas, de afastamento gengival, para que você, na hora da moldagem, você consiga copiar essa interface entre o término do preparo e a parede radicular, que vai ser tão importante para o laboratório, para executar a sua prótese. A adaptação de provisórios também vai ser um pouco mais crítica, porque você tem que reembasar e visualizar bem esse término, né? O afastamento da moldagem, eu acabei de falar, que é importante para o laboratório. A remoção de cimento, porque quando você cimentar, o cimento vai escoar, ele vai ficar dentro do sulco. Então você, de forma criteriosa e cuidadosa, tem que remover esse cimento para não gerar inflamação periodontal por excesso de cimento que não foi removido. E, às vezes, o controle de placa, dependendo do paciente, claro, é dificultado, né? Você tem que fazer uma orientação, tem que ter um controle de placa mais criterioso, explicar para o paciente essa necessidade, isso é importante. Agora, quando há invasão do espaço biológico, por cáries, fraturas ou iatrogenia, né, preparos que você está tratando o paciente, o preparo já está lá e ele já apresenta inflamação periodontal, que é o subsulcular, né, está além dessa indicação de 0,5 milímetro, aí você não tem opção, você tem que fazer um tratamento de cirurgia de aumento de coroa clínica, de reposicionamento apical de retalho, ou partir para uma extrusão ortodôntica, né, com bracket, colocar elástico e puxar o dente. Isso vai variar da indicação e de cada caso clínico, mas você vai ter que se utilizar de artifícios para que possa acabar com a inflamação, realizar um preparo, retificar um preparo e ele fique satisfatório para que sua prótese seja bem sucedida. Isso é muito importante, né? Não há como você realizar moldagens e nenhum tipo de cimentação em periodonto inflamado. Não há como você afastar um periodonto inflamado. Isso não combina. A prótese fixa, bem feita, combina com saúde periodontal. Isso é uma adaptação do livro até do Martignoni, que é um livro clássico também de prótese fixa, só mostrando essa questão do gap, né, do quão é importante a restauração estar selada e como é importante esse término, você respeitar isso, que a restauração esteja bem adaptada, né? Justamente por conta do perfil de emergência. Tanto a adaptação quanto o perfil de emergência são muito importantes, que é o quê? Essa anatomia emergente do limite cervical do preparo em relação à área não preparada. Está representado por essa linha aqui, olha, vermelha. É como se a prótese tivesse que seguir esse perfil anatômico da raiz, indo em direção à coroa, como uma estrutura única,
para você gerar um perfil de emergência condizente com a estrutura dentária e anatomia do dente. E não gerar o que vocês vão ver em vários livros como subcontorno, né? A restauração está aquém do que deveria, acumulando placa e sendo de difícil higienização, ou sobrecontorno, que também vai gerar uma série de problemas. Então, esse entendimento e essa cópia é muito importante para vocês não terem situações como essa, olha, que vocês estão vendo. Um sobrecontorno. A instalação pode estar até adaptada, mas você gerou aqui um fator de acúmulo de placas, de difícil higienização. A mesma coisa acontece com o subcontorno. Então, por isso que é tão importante o preparo bem feito e essa moldagem, esse respeito a essa questão anatômica para que o laboratório tenha referência do que vai ser feito para a saúde periodontal ser preservada, né? E vocês não vão visualizar situações como essa, né? Que uma prótese, por exemplo, nesse elemento 23, um sobrecontorno ali e não um perfil de emergência complicado, uma indicação para retratamento. Existe uma frase clássica do Glickman que é: se quiseres saber se tua prótese foi bem construída, pergunte a gengiva. E é exatamente isso, esse respeito é importante. Então, gostaria de finalizar indicando para vocês verificarem a bibliografia que está no plano de disciplina, reverem aulas se for necessário, tá? Esses conceitos são bem clássicos, né, de retenção, estabilidade, eixo de inserção, e devem ser sedimentados, são muito importantes para o sucesso da prótese, fazem parte de quesitos básicos da prótese fixa, para que daqui a pouco nós conversemos sobre outros fatores, como planejamento e outros tipos de prótese, e isso esteja sedimentado para vocês. Bons estudos e até a próxima aula.